Galera, boa noite. Paulo Tomon, Priscila Rodrigues, coordenador organizativo do sindicato, coordenadora jurídica. Por que a gente está aqui hoje, galera? Hoje é a terceira Assembleia de Comissão de Ética. Aconteceram algumas coisas aqui na entidade que resultou na Michele ter sido afastada do banco sem salário. No dia 6 de junho, teve uma assembleia aqui, onde os bancários decidiram por montar uma comissão de ética para apurar tudo o que houve. Desde então, 2 diretores já tiveram seus procedimentos, nesse caso, avaliados e foram, por decisão de votação, como vai acontecer hoje, optaram por desligar o sindicato e também tirar a associação deles aqui da entidade. Hoje vai acontecer uma nova votação. Quem está sendo avaliado a conduta dele é o Alfredo, diretor do Itaú, da financeira aqui da entidade. E a Assembleia vai ocorrer de acordo com o artigo 141. Como é que funciona, galera? A comissão de ética vai ter um representante aqui, até está faltando a cadeirinha do Marcelo aqui, para ler o parecer dele em relação aos procedimentos do que houve. Vai ser aberto um tempo para acusação, primeiramente, depois vai ser aberto um tempo para defesa, tempo de 5 minutos para cada um, e aí vai ser aberto para fala, quem quiser falar, e posteriormente a votação, depois de algumas propostas de encaminhamento, que a Comissão de Ética vai sugerir uma pena, seja de absolvição, seja de punição, para o diretor que está sendo avaliado a conduta hoje. Ok? Tá, que horas são? 15h07. A hora de começar a leitura a gente encerra, que é o que a gente faz no todo, ok? Não, então encerra, assim. Felipe. Mas é assim, a confusão, porque assim, toda a Assembleia, nós estamos falando, começa a lista do relatório e encerra a inscrição, mas tranquilo. Encerra a inscrição aí, galera, não tem chegou, faz esse e acabou. Marcelo, você vai ler o relatório? Então, por favor. Tudo bem encerrar a inscrição? Todo mundo de acordo, galera? Tranquilo? Marcelo, bancário do Banco do Brasil, foi um dos 3 eleitos em Assembleia para fazer a apuração de tudo que houve. Os 3 fizeram uma entrevista com os envolvidos, pesquisaram documentos aqui e chegaram para esse relatório que ele vai ler agora. Tá? Os integrantes eleitos da Comissão de Ética, instalada para apuração de eventuais violações de conduta, artigos 136 a 142 do Estatuto desta entidade, praticados pelos diretores Paulo Sérgio Martins, Ronaldo Parella e Alfredo Monchelato Júnior, solicitada pela também diretora Michele Montilha Alcântara, vem apresentar o relatório final acerca dos trabalhos efetuados por essa comissão e das considerações acerca do caso. Considerações iniciais. No dia 31 de maio de 2017, foi entregue na Secretaria do Sindicato pela diretora Michele Montilha Alcântara, através de seu advogado, um dossiê juntamente com um pedido de realização de Assembleia Geral Extraordinária para a instauração de comissão de ética para apuração de falta grave em relação aos diretores Paulo Sérgio Martins, Ronaldo Parella e Alfredo Monchelato Júnior, acima descritos. Conforme o artigo 21 do Estatuto Sindical, o pedido contava com mais de 1% dos associados para a convocação de assembleia, que foi marcada para o dia 6 de junho de 2017. Na Assembleia, depois de várias explanações, tanto da acusação quanto da defesa, a instauração da Comissão de Ética foi aprovada por 48 votos. Na ocasião, foram sugeridos os nomes de Marcelo Gonçalves de Matos, BB, Odair Pozo, CEF, e Roger Augusto da Silva, CEF, que também foram aprovados por 48 votos. Ficou acertado também que os diretores Flávio Henrique Machado e Priscila Rodrigues, ambos do departamento jurídico da entidade, e cada um representando uma corrente política da entidade, iriam participar das reuniões para assessoria da comissão. No dia 9 de junho de 2017, a Comissão de Ética iniciou os trabalhos, que a partir de agora serão um tema desse relatório. Das acusações. As acusações apresentadas pela diretora Michele em seu dossiê foram: elaboração de falsa ata de reunião da diretoria executiva, tentativa de registro da falsa ata em conjunto com a denúncia anônima ao Banco Votorantim,
com a disponibilidade em cartório da mesma falsa ata de reunião executiva, utilizada para a suspensão contratual da denunciante, que lhe propiciou a suspensão contratual e responder a inquérito para apuração por falta grave. 3. Traição à categoria com prejuízo financeiro ao sindicato, uma vez que o mesmo está respondendo pela remuneração da diretora, conforme a Assembleia do dia 14 de março de 2017. Para tanto, foram apresentados os seguintes documentos para embasar a acusação, a saber: processo 001-00283-2017-515-0091, inquérito para apuração de falta grave contra a requerente em mídia eletrônica, de onde foram extraídos cópia do envelope enviado ao Banco Votorantim, consulta do rastreamento do envio do envelope, cópia da suposta ata falsa, alvo da investigação, recibo de protocolo para registro da mesma, requerimento para registro desta ata, nota de devolução do cartório com demandas para a efetivação do registro da ata, pedido de certidão feito pela advogada Jane Cafeu, solicitando cópia da ata, com posterior entrega pelo cartório, relatório de ocorrências do alarme do sindicato, relatórios de viagem e prestação de contas dos diretores das cidades vizinhas para a reunião da diretoria executiva, da análise dos documentos e investigação. A referida ata se refere à reunião da diretoria executiva realizada em 24 de outubro de 2016, onde foram discutidos, entre outros assuntos, a retirada de documentos pela requerente das dependências do Banco Votorantim, assunto esse estritamente interno. Ata esta que consta como prova no processo acima citado movido contra ela. Na primeira reunião, os integrantes da comissão fizeram uma análise dos documentos apresentados e se constatou algumas discrepâncias entre a ata objeto da investigação e os outros documentos apresentados, em especial no que se refere ao horário de realização da referida reunião, uma vez que na ata consta que a mesma se iniciou às 18h06, se encerrando às 19h42. Acontece que, em comparação com o relatório do alarme e monitoramento do sindicato, o mesmo se encontrava fechado no momento em que a reunião tinha se iniciado e encerrado. Também os relatórios de viagem e de prestação de contas dos diretores de outras cidades mostram que a reunião desse dia aconteceu de manhã, pois os mesmos retornaram para as respectivas localidades no período da tarde. Os comprovantes de pedágio assim demonstram. Outra dúvida foi com relação à falta de assinatura no fechamento da ata, falha apontada na nota de devolução do cartório, que também apontou que a lista de presença anexada na ata era uma cópia, solicitando que fosse apresentada a lista de presença original. Foi solicitada a ata de autoria do diretor Paulo Tonon, responsável pela confecção das atas, para que fizéssemos a comparação entre as duas atas, e nessa comparação percebemos que existem diversas diferenças no conteúdo das mesmas. Mas a principal é a transcrição de um áudio da reunião, que, segundo os diretores Priscila e Flávio nos informaram, os presentes não sabiam que estavam sendo gravados. Outro ponto foi a entrega da ata no mesmo dia da reunião. A comissão apurou que normalmente as atas eram entregues alguns dias depois de ocorridas as reuniões, e que normalmente quem recebe esses documentos são as secretárias da entidade, e as mesmas não reconheceram o recebimento dessa ata, uma vez que nesse dia ambas já haviam ido embora no horário assim citado. Como essas dúvidas se apresentaram, os membros da comissão resolveram notificar os diretores presentes na reunião do dia 24 de 10 de 2016 com os seguintes questionamentos: qual foi o horário de realização da reunião de diretoria executiva do dia 24 de 10 de 2016? Qual das duas atas apresentadas vossas senhorias reconhecem como verdadeira? A realizada pelo diretor Paulo Tonon ou a que está sendo investigada, anexada junto ao dossiê de acusação? Sabe informar quem efetuou o recebimento da ata de reunião da diretoria executiva investigada, inclusive rubricando o protocolo? Também foram confeccionadas as notificações para a apresentação da defesa dos acusados. Das notificações entregues aos diretores, 22 deles responderam, incluindo-se aqui 2 dos 3 acusados, e as respostas ficaram assim distribuídas. A. Horário da reunião. 20 disseram que a mesma ocorreu de manhã. Um não definiu, um não sabe. B. Com relação à ata considerada verdadeira, 11 apontaram a ata do diretor Tonon como verdadeira. 10 não definiram, um não sabe. C. Recebimento da ata. Nenhum dos 22 reconhece o recebimento da ata investigada.
Cabe ressaltar aqui que 7 diretores questionados não apresentaram resposta e tampouco justificativas para a não entrega das mesmas, o que, a nosso ver, demonstra pouco caso com a Comissão de Ética. Posteriormente, a Comissão solicitou ao primeiro oficial de registro de imóveis, títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas uma certidão onde constasse se havia, no período de janeiro de 2011 a julho de 2017, algum registro de ata de reunião da diretoria executiva, uma vez que foi dito pela acusação que jamais uma ata de diretoria executiva fora registrada antes. Na certidão foi informado que não consta nenhum registro de ata de reunião de diretoria executiva nesse período, 6 anos. Apenas os registros de atas das Assembleias Gerais, registros contábeis e atas de posse de diretorias. Foi questionado ao cartório se um documento, quando colocado para registro, fica disponível para consulta pública, mesmo se o registro não for concretizado. A resposta foi positiva. Mesmo que o documento não tenha seu registro efetivado, por um breve momento, até sua regularização ou devolução, ele é tornado público. Da prática da atividade bancária, sabe-se que a motivação para o registro de documentos em cartório é dar publicidade ao seu conteúdo. Da defesa dos acusados e procedimentos definidos. O prazo para a entrega da defesa dos acusados se encerrou no dia 3 de julho de 2017. O diretor Paulo apresentou a defesa através do seu advogado e nessa defesa solicitou a produção de provas, o que já foi explorado em relatório anterior e lido na Assembleia de Julgamento desse diretor, que foi realizada em 26 de julho de 2017, onde foi definido pelos presentes que o mesmo perdesse o cargo de diretor do sindicato e também fosse excluído do quadro de associados. Dos 3 acusados, somente o diretor Ronaldo Parella não apresentou a defesa e, faltando 3 dias para o término do prazo, entregou atestado informando que, por motivo de saúde, precisaria se afastar das atividades de diretor pelo prazo de 60 dias. Considerando esse atestado, foi determinada a suspensão do mandato durante o período do processo, para que o mesmo pudesse realizar seu tratamento com tranquilidade para enfrentar as acusações em plena condição de saúde. Nesse caso, o processo foi suspenso e, passado o prazo de 60 dias, como também os 3 dias que restavam para a entrega de sua defesa, o diretor Ronaldo poderia apresentar a sua defesa, se assim o desejasse, o que não ocorreu. Foi convocada a Assembleia no dia 12 de setembro de 2017, onde também foi definido pelos presentes que o mesmo perdesse o cargo de diretor do sindicato e também fosse excluído do quadro de associados. O diretor Alfredo entregou a sua defesa dentro do prazo estipulado, sem solicitar produção de provas. Posteriormente, em 19 de julho de 2017, o mesmo entregou um atestado e foram adotados os mesmos procedimentos com relação ao mandato do dirigente Ronaldo. O prazo do atestado se encerrou em 16 de setembro de 2017 e, a partir daí, seguiu-se o prazo da comissão para a convocação da Assembleia para o julgamento do diretor Alfredo, sendo esta convocada para a presente data. Da apuração dos fatos. Ao analisar todos os documentos, podemos afirmar que 1. Quando questionados acerca de qual ata seria a verdadeira, a maioria dos diretores questionados e que participaram da reunião em questão considerou a ata confeccionada pelo diretor Paulo Tonon como sendo a verdadeira. Vale ressaltar, no entanto, que pelas respostas apresentadas, o assunto discutido em ambas as atas realmente aconteceu, fato incontestável. 2. A forma como foi confeccionada a ata investigada é que causa estranheza, uma vez que a mesma possui transcrição de áudio da reunião, com aparente intenção de interrogar a requerente. São perguntas direcionadas e repetidas várias vezes para a confirmação dela. Na ata investigada também se menciona que foi solicitado que a reunião fosse gravada, fato desconhecido dos diretores, inclusive os que assessoraram esta comissão, Flávio e Priscila, negando que tal solicitação fora feita. 3. Na ata investigada, o horário de realização da mesma foi 18h06 e encerrada às 19h42 do dia 24 de 10 de 2016, momento em que o sindicato estava fechado, conforme a apresentação do relatório do alarme e monitoramento da entidade, que for armado às 17 horas e só desarmado no dia seguinte, às 7h07. Soma-se o fato de que o documento foi protocolado no mesmo dia, conforme o carimbo de correspondência recebida com data de 24 de 10, sem o apontamento do horário.
Nos foi informado que, até então, o procedimento adotado era que o diretor responsável pela confecção das atas entregava os documentos com alguns dias de atraso. 4. A ata investigada não possui assinatura nem nome de quem a confeccionou, contando apenas com algumas rúbricas de alguns diretores supostamente presentes. 5. Na devolução do cartório, quando da tentativa de registro da ata, foram apontadas diversas irregularidades, entre elas, falta da assinatura do responsável pela confecção da ata, conforme dito acima, e consequente reconhecimento em cartório dessa firma. Não foi apresentado o edital de convocação dessa reunião. Foi tentado registrar a ata com a cópia da lista de presença, uma vez que o cartório solicitou a lista original. Foi solicitado a apresentação do livro de atas das reuniões de diretoria executiva. 6. Conforme a certidão emitida pelo cartório, nos últimos 6 anos, nunca fora registrada ata de reunião de diretoria executiva. Essa teria sido a primeira vez que uma ata desse tipo seria registrada. 7. Conforme informações do cartório, mesmo que o documento não venha a ser registrado, ele se torna público no período em que fica no cartório por um lapso de 1 mês, até que o solicitante corrija os apontamentos ou não. Apesar de não ser possível a esta comissão dizer quem fez a denúncia ao Banco Votorantim, é fato que ela ocorreu e que nela se informara o cartório onde poderia ser encontrado o documento comprobatório de eventual conduta de Michele para o Banco Votorantim. 9. Portanto, quem colocou a ata no cartório informado ao banco contribuiu com a comunicação ao banco. Assim, o fato da advogada Jane Cafeu, representante do Banco Votorantim, acessar a esta ata para a utilização que se efetivou, significa dizer que o Banco Votorantim sabia que a ata estava lá. 10. A comissão apurou que o coordenador de organização, tal qual os anteriores que assumiram essa posição no sindicato, jamais levaram atas a registro, ao menos das reuniões executivas. É o que expressa a certidão. Tal documento possui fé pública. Por que tornar pública uma reunião de executiva que expunha uma diretora? 11. A doutora Jane Cafeu solicitou um microfilme específico que se traduzia na ata de reunião de diretoria. O documento instrui a denúncia e é produzido pelo cartório de registro. Conclusão. Fica claro para essa comissão a intenção de tornar o documento público, o que ocasionou o processo de apuração de falta grave que o banco move contra a requerente. Documento manipulado que prejudicou a diretora Michele. Como dito anteriormente, não é possível para essa comissão determinar quem foi o responsável pela denúncia anônima, que culminou com o processo movido contra a diretora Michele, mas é fato que a mesma ocorreu, levando a advogada do Banco Votorantim diretamente ao cartório onde se encontrava a ata investigada. Com relação às acusações e do envolvimento do diretor Alfredo Júnior nas mesmas, a Comissão de Ética conclui. O diretor Alfredo apresentou sua defesa dentro do prazo estabelecido, e nela começou elencando suas qualidades e sua conduta em quase 30 anos como bancário, e também que, dentre as suas atribuições como diretor no mandato atual, faz parte da pasta administrativa e finanças, que, segundo mesmo, a acompanha com o maior rigor possível. É correto afirmar que, a princípio, o acusado não participou da confecção da ata, pois não há evidências que apontem para essa conclusão, conforme a análise da defesa do mesmo e de outros documentos apresentados. Segundo ele, o diretor Ronaldo teria confeccionado a ata em questão. Com relação à segunda acusação, reforçamos que não é possível determinar quem enviou a denúncia anônima para o Banco Votorantim, mas é fato incontestável que a mesma ocorreu. O fato é que o acusado assinou o requerimento para o registro da ata de reunião da diretoria executiva, e isso já demonstra a intenção de dar publicidade à mesma. Em sua defesa, alega que foi procurado pelo diretor Ronaldo para assinar o requerimento e que o mesmo lhe informou que esse procedimento era rotineiro e fazia parte dos trâmites administrativos normais da entidade. Disse também em sua defesa que, devido ao pouco tempo desempenhando o cargo de diretor da entidade, foi ingênuo e não verificou se os procedimentos acerca do registro das atas da diretoria executiva eram realmente rotineiros e necessários. O que nos leva à terceira acusação, de traição da categoria com prejuízo financeiro ao sindicato. No entendimento desta comissão, a traição da categoria aconteceu quando houve a tentativa do registro da ata,
onde o acusado figura como peça-chave, uma vez que assinou o requerimento do registro da mesma, que a partir daí se tornou pública, mesmo que por curto espaço de tempo, e foi usada como argumento para que fosse instaurado inquérito para apuração de falta grave contra a requerente. O prejuízo financeiro advém do fato que a diretora Michele teve seu contrato de trabalho suspenso devido ao processo de falta grave, movido pelo Banco Votorantim. E enquanto a discussão prossegue no Judiciário, foi aprovado em Assembleia que o sindicato providenciasse ajuda de custo para a requerente. Em sua defesa, o acusado diz várias vezes que agiu por boa fé e que foi ingênuo ao assinar o requerimento, uma vez que, devido sua inexperiência, todos os dias era um novo aprendizado, buscando cada situação, orientações e direcionamentos. Fecha aspas. Disse também desconhecer a real intenção do registro da ata, que era levar ao conhecimento do Banco Votorantim essa ata. Foi praticada por terceiros e isso foge de suas responsabilidades, e que está arrependido de todo o ocorrido. Para essa comissão, o acusado pode realmente ter sido vítima de má-fé de terceiros, no que se refere ao registro da ata, mas pondera que o mesmo, ao não possuir o conhecimento necessário no assunto, poderia, entre outras formas, ter ido confirmar essa informação com o responsável pela confecção das atas, diretor Paulo Tonon, antes de assinar o referido requerimento, e ao fazê-lo, possibilitou ao Banco Votorantim ter acesso ao conteúdo de uma reunião onde se apresentava uma determinada conduta da diretora Michele e, com isso, tomar medidas de retaliação contra a requerente. Por isso, considera que houve sim traição da categoria, mesmo que sem a intenção, no que se refere à divulgação de documento interno do sindicato, pois vale ressaltar que a denúncia anônima só levou o Banco Votorantim ao cartório onde se encontrava a ata, e a publicidade de seu conteúdo só foi possível graças ao requerimento assinado pelo acusado. Então esse é o relatório da comissão, galera. Agora o que vai acontecer? Nós vamos abrir 5 minutos para a acusação, porque a diretora Michele constituiu um advogado para isso, que é o Gilberto, que está aqui, e depois 5 minutos para o Alfredo fazer a defesa. Por fim, a minha proposta, todo mundo concordar, após esses 5 minutos de cada um, que a gente abre para 4 falas aqui no máximo, de 3 minutos, para se tiver alguma pergunta para a comissão, se tiver alguma sobre o caso, ou alguma fala de apoio ou de crítica. E aí a gente encaminha a votação. Pode ser assim, galera? Todo mundo de acordo? Pode. Beleza? Então beleza, viu? 5 minutos, velho. Quando tiver 3, a gente avisa. Saudando os bancários aí, mais uma vez, a terceira vez que nós estamos aqui para discutir um assunto extremamente melindroso, que nos remete a problemas políticos dentro da entidade que são, assim, totalmente inaceitáveis. Nunca é demais lembrar que esse sindicato aqui tem o estatuto mais avançado democraticamente que existe no país. Lembrem sempre que a diretoria que aqui está é representada por proporcionalidade. Por menor que seja o peso político de qualquer corrente que exista dentro da categoria bancária, essa corrente está representada dentro da diretoria. Só que para isso, gente, é preciso uma maturidade política muito grande dos diretores. Há que se ter boa fé, há que se agir com isenção, há que se agir com respeito aos posicionamentos políticos e ideológicos de cada um. Na prática, o que nós tivemos aqui depois da última eleição? O que houve foi um golpe engendrado por um cidadão, que é o Sr. Ronaldo Varela, que fazia parte da corrente majoritária que ganhou a eleição e que depois tentou se impor politicamente e não conseguiu, e depois se voltou para outra corrente, tentando dar um golpe, inclusive na votação dos bancários na eleição. Então nós estávamos nesse embrulho político dentro do sindicato, a ponto de culminar com discussões que são insanas. Se falar em registro de ata, de reunião de diretoria executiva de sindicato, não dá nem para começar a conversar, gente. O que é uma reunião de diretoria executiva de sindicato? É onde se traça toda a estratégia da categoria. É onde a diretoria discute todos os fatores que vão ser levados na luta do dia a dia, em cada contato de banco. A grosso modo, é como se
a diretoria do banco fizesse uma reunião para discutir relações sindicais e depois levasse essa ata para registro de cartório, para a gente poder tomar conhecimento dela. Vocês percebem? Então, ingenuidade nesse aspecto é uma coisa que não dá para a gente acreditar. Mesmo porque são diretores experientes, se não na atividade sindical, pelo menos bancários experientes, que sempre foram participantes ativos de toda a vida do sindicato. Então, o que chama especial a atenção é que houve um ardil tamanho dentro disso, que além de toda essa atividade de cartório, de registro, a reunião da diretoria executiva foi gravada. E não foi só a ata que foi remetida para o banco. 3 minutos. O áudio também foi remetido. E se vocês escutarem a inquisição que foi feita com a Michele nessa reunião da diretoria executiva, daria, a Gestapo não chegaria a isso. Eu sou advogado criminalista, eu nunca vi um promotor agindo como agiram com essa menina aqui na reunião da diretoria executiva. Então houve sim premeditação, houve uma tentativa de golpe político, houve uma falta de qualquer compromisso moral e ético. E a traição a essa categoria é uma coisa imperdoável nesses termos. Não pense aqui, Alfredo, que eu venho fazer perseguição política, porque eu não faço. Eu sei quem é você. Eu fui buscar informação. Eu sei que você é um cara decente. Eu sei que você tem respaldo na categoria. Entendeu? Mas esse tipo de desculpa, acho realmente que a gradação do Paulinho e do Alfredo é bem diferente da do Ronaldo Varela. Mas o que a gente precisa aqui é mostrar para a categoria que nós temos que ser consequentes e sério quando o assunto é sério e vai atingir profundamente a estrutura do sindicato, gente. O estatuto está sendo questionado pela própria categoria porque permitiu isso. E é um estatuto que é elogiado no Brasil inteiro. Então, o que eu acho que tem que acontecer aqui, gente, é referendar o excelente trabalho que a Comissão de Ética fez, isento, foi atrás de tudo quanto é tipo de explicação que fosse necessária para aclarar todos os procedimentos que foram levados a efeito aqui. Então, a posição dessa defesa é que o relatório seja totalmente aceito em tópico, sem qualquer tipo de referência. 5 minutos. E faço um apelo, Alfredo. Tenha a dignidade que você sempre teve na frente dos seus colegas de vir aqui e reconhecer o que efetivamente foi feito. Que eu acho que é isso que um homem tem que fazer num momento como esse. A responsabilidade de um diretor sindical é muito maior do que a maioria imagina. Então venha aqui e demonstre quem você realmente é. Muito obrigado. Alfredo, o Gilberto falou 5 minutos e 30, tá? Então você tem o mesmo tempo para falar. 2,5 vai ser suficiente. Deus falou que eu não tenho essa dinâmica, eu tenho que falar. Eu vou ler, vocês me permitam ler, porque eu não tenho cabeça para atacar tudo aqui. E vou começar a minha fala no final da fala do doutor. Realmente eu assumo a responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. Embora sendo orientado por um diretor com mais experiência, que me colocou nessa chamada cilada, é lógico que eu tenho responsabilidade. E bem provavelmente até mereça uma punição, sim. Eu vou ler aqui por tópicos, só para não me esquecer de nada, no final eu faço algumas considerações. Com relação à ata falsa, a minha defesa praticamente foi lida aqui pelo nosso companheiro. Não tem muito a acrescentar. Eu não posso considerar como uma ata falsa, porque é uma ata que foi redigida pelo diretor Ronaldo e apresentada para mim. E eu li a ata e constava o que realmente aconteceu na reunião. Eu não vistei a ata, eu assinei a ata. Tamanha minha boa-fé, porque eu acreditei que ela era uma ata legítima, está assinada. Se quiserem confrontar minha assinatura do cheque e tal, a minha assinatura, eu acredito que era uma ata verdadeira. Agora, se foi usada para outros fins, não está mais no meu conhecimento. A tentativa do registro também foi lida aqui em minha defesa na íntegra. O senhor Ronaldo se apresentou para mim dizendo que o registro da ata era corriqueiro
inerente à minha pasta, então eu teria que assinar a solicitação. Aí o documento saiu, foi confeccionado aqui na secretaria, pelo Ronaldo, não sei. Não fui alertado por ninguém que a ata não se registre. Assinei, Paulinho assinou, dali em diante eu não tenho mais responsabilidade. Tenho sim na assinatura, me disse o doutor, tem razão. Se eu fosse checar com outras pessoas, eu ia barrar o processo ali. Mas não fiz. Eu admito, fui ingênuo sim. Tudo bem que ele não acredita nisso, mas eu estou tranquilo com a minha consciência. Fui ingênuo. E aí, depois disso, ele levou a ata ao cartório, tentou fazer o registro. Não sei quem comunicou o banco, não sei quem enviou. Aí foge a universidade. A minha inocência e ingenuidade posso ser penalizado. Não tem problema nenhum. Mas eu não assumo a responsabilidade total do peso que o Ronaldo assumiu. Foi até lido na semana passada pelo doutor, se me permite, eu vou ler exatamente o que o doutor leu. Nem o Alfredo e nem o Paulinho sabiam que o registro tinha sido feito. Eles tinham assinado o documento. Quem entregou o documento lá no cartório foi o diretor Ronaldo. Então, o peso do que ele fez, com certeza é bem maior do que o peso que eu fiz. Tudo bem que desencadeou tudo isso, que eu lamento, é lógico que eu lamento com você. Solidarismo com você, lógico. Agora, se teve má fé da minha assinatura do registrado para frente, eu não posso assumir. Assumo aqui perante todos e cometi uma falha sim. Lógico que eu cometi uma falha. Se eu fosse buscar informação, eu não ia assinar aquele registro, porque depois que o cartório devolveu a ata, dizendo que faltava a lista de presença original, que eu nem sabia que não estava com ele, que faltavam algumas informações de quem redigiu a ata. E aí depois tive informação de outras pessoas que nunca foi registrada a ata de executivo. Aí eu falei, estou numa assinada. Eu caí numa assinada. Mas assumo aqui sim, eu tenho uma habilidade suficiente para assumir meus erros sim. Então, esse envio ao banco, como foi lido aqui, não tem prova de quem foi. Tem evidências fortíssimas pelo andar da carruagem que o Ronaldo estava de posse da ata. O Ronaldo foi no cartório. E aí depois foi comunicado no banco no mesmo dia. Eu admito para vocês, eu não fiz isso e nunca faria. Então assumo minha responsabilidade. Mas eu acho que minha cassação, por esse motivo, o Ronaldo não entregou defesa. Eu não estou acusando ninguém, eu só estou comparando. Não entregou defesa. Não veio aqui falar com os bancários, que merecem todo o respeito, que é vocês que definir o que vai acontecer. Não apareceu aqui para nada. Colocar os dois do mesmo peso. Eu acho que eu falei 4 minutos e 20, viu? Então, então é isso, eu gostaria que vocês tivessem um bom senso para colocar cada um na sua balança, porque assim, os bancários que me conhecem sabem da minha língua, e os que não me conhecem, eu quero ter a oportunidade sim de conversar depois, se vocês aceitarem como por um, não tem problema, não tenho medo de pergunta, de questionamento. Inclusive coloquei aqui no minha defesa escrita que estaria à disposição da comissão de ética, se você a qualquer momento. Alfredo, vem aqui que eu preciso questionar você, eu preciso inquirir você. Não tem problema, a qualquer momento eu venho. Então eu não estou fugindo do questionamento. Eu peguei uma licença porque estava bem mesmo. A cabeça fez mas tudo por alto e pensado. Assumo sim minha responsabilidade. Mas eu acho que se o parecer for por uma cassação, eu fico triste, mas não aceito. Então, tem mais 15 não seria uma proposta? Para encaminhar? Então, eu vou esperar uma proposta também. Tá. Galera, então isso ó, foi lido, o Gilberto falou, o Alfredo falou. 4 inscrições, galera. Quem quiser falar, Isaías, eu estou me inscrevendo, Macatubas, Priscila. Não está encerrado, galera. Alguém tem alguma pergunta sobre o relatório que foi lido? Não? Então vamos encaminhar as 4 falas e a gente encaminha a votação. Isaías, 3 minutos. Bom, diante dos fatos relatados aí pela comissão e pelas falas, eu, na verdade, eu gostaria de saber de você, Alfredo. É o seguinte, eu me colocando na sua situação. Isso não é
uma ata falsa que foi entregue, foi utilizado com o objetivo de se abrir um processo que culmina na demissão de uma funcionária. Tá? Você participou disso, lá com a assinatura. Inocente, não sabia, assinou, tudo mais. Eu quero saber de você, quando você soube dessa baita sacanagem que influencia direto na vida de um trabalhador, que nem você está defendendo o seu emprego aqui. Você não está defendendo o sindicato, nada, mas você pôs em risco o emprego dela, como fizeram com a Priscila. Quando você ficou sabendo disso, que estava se armando essa tramóia, essa bandidagem, eu quero saber qual foi a sua reação. Porque eu acho que eu ia querer dar porrada entre os caras. Eu ia sair assim louco, enlouquecido de praticar uma ação. Eu quero saber qual foi a sua reação. O que você ficou revoltado, mas assim, falar que ficou revoltado, mas aí, você foi, como é que ficou o teu relacionamento com os caras? O que você fez em relação aos que te traíram? O relacionamento, lógico, que não fica mais igual, porque a gente percebeu que foi traído por um companheiro diretor do sindicato. Certo? E eu estou aqui sim defendendo o sindicato, ao contrário do que você pensa. Não é o seu emprego. Certo? E não deveria ser um emprego também. Alguém vive sem emprego? Eu defendo o sindicato, consequência do meu emprego. Certo? Agora, se você quiser ter oportunidade, a gente se conhece melhor, conversa, não tem problema nenhum. Eu não estou fugindo de pergunta, não. O relacionamento com meus companheiros que me traíram foi diferente. Não foi mais igual. Tanto é que estou aqui assumindo minha responsabilidade. Depois Macatuba, depois você. Galera, primeira coisa, a Michele fez o procedimento correto ao transformar isso numa comissão de ética. Eu acho que todo mundo tem que ter isso aqui muito claro. Teve gente que é a primeira vez que eu estou vendo na Assembleia para essa tipo de discussão, então é bom todo mundo ter essa clareza. Ela não fez nada errado em pedir a instauração desse procedimento que passou por uma Assembleia para ser instaurado, porque é preciso apurar o que aconteceu. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma ata que foi confeccionada, ela não foi registrada porque ela não tem nem assinatura do que confeccionou, porque ela foi feita na má fé. Ela foi feita por intenção política, como o Gilberto que bem falou. Então assim, a gente tem que levar isso em consideração. Então fez muito bem de abrir isso aqui. Agora sim, eu também acho que não tem que colocar todo mundo na mesma panela. Tá? Eu acho que o Paulinho estava aqui, tem 30 anos de sindicato, foi por mais de 2 mandatos diretor organizativo desse sindicato. Então ele, o organizativo, é quem faz a ata, hoje essa atribuição é minha. Tá? Por isso que eu fico chateado, viu, Alfredo? Fala na tua cara, você vir aqui e falar que, insistir que não é uma ata falsa, porque é uma ata falsa. Então virou inquérito policial, pessoal. O Alfredo teve que constituir advogado para se defender na polícia, porque é uma ata falsa. Qual é o crime que eles estão respondendo? Estelionato. Falsidade ideológica. Então não é qualquer coisa, galera. Tanto que resultou no caso da Michele, que está bem sem salário. Então foi uma coisa que foi arquitetada. Agora eu acredito, assim, que o Alfredo se deixou levar por muita coisa. Tá? Acredito, não é consenso no meu grupo, todo mundo sabe que eu faço parte de uma corrente política da F9, a Priscila faz parte, outras pessoas faz parte. O Isaías falou antes, é bancário de base, não tem nada a ver com a gente. Tá? Mas assim, eu acredito que o Alfredo não levou isso para o banco corporativo, igual a Michele é empregado. E eu acredito que ele não sabia que a ata de executiva não era registrada. A ata executiva, pessoal, essa semana, por exemplo, a gente atendeu uma bancada do Bradesco, eu vejo que alguns colegas do Bradesco, por isso que eu vou citar, que veio fazer uma série de denúncias aqui. Já pensou se leva essa ata para registro de cartório? A minha está demitida no dia seguinte. E foi isso que aconteceu no caso da Michele. Agora eu acredito que por ele ter 6 meses de liberação e não saber como é que funciona aqui, ele errou por falta de informação. Tá? Teve um erro antes desse, que ele fez parte de uma disputa política, qual ele foi convencido de que tinha que mudar algumas coisas aqui no sindicato, da forma como a nova direção estava encaminhando. Tenho certeza que você está arrependido disso também, né, Alfredo? Isso é importante estar na tua fala também, viu, velho? Assim, a cabeça não está boa. Que eu sei, você não está legal. Mas assim, mas é importante as pessoas saberem que isso também foi um erro da sua parte. Então por isso que
Não sei qual vai ser a orientação da comissão, que a comissão, depois das partes falar, ela vai ler qual vai ser a punição, mas eu acho que não tem que ser a punição. Ser a punição máxima, que é a expulsão da entidade. Magatu. Companheiros, boa noite. Eu estou aqui me sentindo a obrigação de estar aqui por conta que o Alfredo me procurou. Fui o primeiro a ser procurado por ele, esteve na agência 75 lá me procurando, para se desabafar por conta da cabeça dele estar muito tumultuada por um fato gravíssimo, esse que aconteceu. Quero externar aqui a minha solidariedade a Michele, que realmente isso foi feito uma sacanagem com ela mesmo. Isso não se faz. O sindicato mais pelego do mundo aqui, pode pegar o comerciário aqui, que se o patrão ligar lá pro o cara falou, ó, tá dando muito trabalho pra gente, passa um corretivo. Já teve denúncias aqui pra gente. Então não faria isso de entregar a cabeça do trabalhador, eu acho que não. Um diretor do sindicato. Obviamente que o patrão te janta a hora que ele tiver oportunidade. Mas enfim, eu quero falar em relação a uma situação de uma pessoa, e na fala do doutor, na fala da comissão de ética aqui, eu não estou acusando ninguém, eu estou observando quem acompanhou o processo, com documentação inclusive, que foi de forma matreira, de forma rasteira, que pegou o Alfredo de forma totalmente verde no movimento sindical. Eu não sou melhor que ninguém, pessoal, eu estou aqui há mais de 20 anos, estou há 25 anos aqui. Hoje eu retornei para a base, retornei para a agência. Mas a experiência que a gente tem, a gente continua com ela. E o Alfredo não é obrigado, em 6 meses, a saber o que eu sei. Por isso, eu estou aqui, estou saindo na defesa do Alfredo, sim. Acho que ele errou, sim, mas ele acho que não foi de forma consciente. Falou, eu vou fazer essa sacanagem aqui para ferrar a Michele. Eu acho que teve um mentor nisso aí, não estou acusando ninguém, já foi dito aqui, né, que arquitetou toda essa situação. Então é isso. Eu sou da corrente F9, nós fomos vitoriosos na última eleição. Eu tinha muito, sim, condições de continuar como na diretoria, como eu sabia. No entanto, eu optei para ficar no Conselho Fiscal, que eu já estou no final da minha carreira, estou me aposentando, e deixa sangue novo aí que toca isso aqui. E só tocar isso aqui com responsabilidade, porque isso aqui foi muito sério, tá? Tem que continuar sendo. É histórico, é referência a nível nacional de sindicato. E deu esse imbróglio todo aí, eu acho que tem que passar um corretivo. Mas um corretivo diferenciado, e não a mesma pena que o mentor sofreu aplicar no Alfredo. É isso. Muito obrigado. Última fala, Priscila. 3 minutos. Pessoal, boa noite. Acho que hoje é um dia muito triste, como os outros 2 processos de comissão de ética. Não sei se todo mundo sabe, na constituição do processo de comissão de ética, no dia 6 de junho, eu fui eleita por vocês bancários para fazer parte da assessoria dos colegas da comissão de ética, na entrega de documentos, informações, acompanhamento de reuniões. Então faz praticamente 3 meses que, infelizmente, eu tenho respirado esse processo e sei detalhes e minúcias dele, porque eu fui eleita para participar com proximidade e entregar toda a documentação que os colegas precisavam. Os colegas que me antecederam aqui, acho que eles foram felizes em algumas questões. Pessoal, a gente vive num país de impunidade, né? E a gente assiste o tempo todo as malas de dinheiro, a gente assiste o tempo todo a traição dos políticos que defendem determinadas coisas pra gente no processo eleitoral e quando são eleitos esquecem. A gente vê o tempo todo corrupção e sujeira na política em instância maior. Aqui no sindicato, pessoal, não é diferente. Aqui só é um pouquinho menor. Mas é a mesma coisa quando se trata de um delito ou de uma irregularidade ou de uma falta grave. Que bom que hoje nós estamos podendo aqui apreciar uma falta grave que ocorreu aqui dentro. Falta essa
que levou à suspensão do contrato de uma companheira. Falta essa que hoje significa a ausência de salário, PLR, o aumento que todos os bancários receberam agora, a companheira, a colega ali não recebeu. Que bom que nós estamos aqui hoje discutindo e analisando qual é a penalidade. Que bom que seria se fosse assim também na política do nosso país. A gente não ia precisar desse sentimento de desestabilidade que nós temos, de desmoralização, de não poder fazer nada e ver essas pessoas que põem a mão no nosso bolso ficarem impunes. Eu estou dizendo tudo isso, não estou fazendo nenhum comparativo com a corrupção, mas estou fazendo um comparativo sobre a irregularidade. Você mesmo assume o que você cometeu. E eu, pessoal, infelizmente participei desse processo sendo agredida. Nas reuniões onde as pessoas gravaram aquele dia, fazendo um inquérito dessa moça, nós fomos agredidas, nós fomos insultadas. Essa moça merecia uma medalha. Hoje, dentro do Itaú, para quem não sabe, me deram a cartilha do Agir para lutar contra a irregularidade do banco, de não pagar a PLR junto com a PPR de vocês. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse documento e vou ligar para o banco e vou falar, ó, fulano de tal me entregou o documento. Então é muito sério o que aconteceu aqui. Por isso que a gente não pode negligenciar que existem punições e que essa punição ela não pode ser conveniente. A gente não pode punir as pessoas de acordo com a nossa amizade, com a nossa simpatia. Quando as pessoas erram, elas precisam ser punidas. E eu gostaria de ouvir agora a punição ou a recomendação da Comissão de Ética. A Michele pediu uma questão de ordem, como ela foi citada na fala do Alfredo e do Macatuba, ela queria fazer uma fala curta. O que a Assembleia pensa? Pode ser, pessoal? Pode. Tranquilo, todo mundo? Gente, boa noite. Como a Priscila disse, né, só a gente sabe o quanto a gente passou naquela executiva, quando foi alegado tudo aquilo lá sobre mim. E assim, eu lembro exatamente, Alfredo, a ira que você estava pedindo a minha suspensão. Né? E foi muito ruim aquilo lá, ver vocês pedindo suspensão, querendo me caber de tudo que é fora. Então, para mim, eu acho que desde aquele momento você já sabia qual era o destino daquela ata, qual era o destino daquela reunião. E questionado pelo Isaías, onde você questionou, o Isaías questionou, se você, depois que você ficou sabendo do caso, que foi levado, o que você fez, que você foi revoltado, eu fui suspenso em dezembro. Depois disso, foram várias executivas, várias agressões, vários indícios que você falava, ó, tem que constar em ata que ela fez, tem que constar em ata isso. Então, não foi bem assim. Eu acho que você se afastou da turma depois que abriu o processo de comissão de ética. Você manteve ainda como aqui pessoal, fez tudo aquilo comigo, você sabia que fez, e você só passou porque agora a comissão de ética está prejudicando e pode fazer o que você merece assim. Eu não desejo isso para vocês, sinceramente, porque o que eu estou passando é muito ruim. Então, eu acho que assim, que seja feita a justiça, que é justo, entendeu? É que tem que explicar. Bom, a comissão agora vai ler a sugestão de punição dela. Se alguém tiver uma proposta diferente do que a comissão vai ler, só levantar o braço e fazer a sugestão para a gente apreciar, ok? Da punição. Tendo em vista todo o exposto acima, esta Comissão de Ética vem sugerir à presente Assembleia, órgão máximo para a deliberação do ocorrido, a perda do mandato de diretor sindical da entidade do Sr. Alfredo Monchelato, de acordo com o artigo 136, item 3 do Estatuto Social do Sindicato dos Bancários, do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Bauru e região, com manutenção no quadro de associados, dando assim fim ao corrente processo. Então a sugestão aqui da comissão é perda do mandato, mas não da associação. No caso do Paulinho do Ronaldo, perder o mandato e a associação. Alguém tem uma proposta diferente para a gente apreciar em votação aqui? Alfredo? Precisei falar, posso falar aqui? Pode ficar bem aqui falar. Fica melhor, né? Então, como eu já tinha defendido na minha fala, não posso concordar com a expulsão. Mas como eu tenho ética, sou assim responsável, sim. Eu acho que eu mereço sim uma punição. Seja uma suspensão, um tempo, um mês, sei lá.
Mas a minha expulsão eu não vou defender e a turma também não vai defender. Mais alguma proposta, galera? Então, como é que vai dar a votação? A votação vai ser por cédula, tá? Porque é um assunto que constrange. Então, voto secreto. Proposta 1 é a da comissão eleitoral, da comissão de ética, perdão, desculpa. Que é o quê? A perda do mandato sem a perda do associado. Proposta 2, suspensão de 30 dias. Sim, pode ser. Da diretoria da entidade. Laura. Eu tenho uma pergunta nessa proposta da comissão, que é perda do mandato da diretoria e manutenção do quadro. Essa manutenção do quadro, próximas eleições, como que é? E ele poderia participar? Isso, ao contrário do Paulinho e do Ronaldo, eles não podem mais participar se porventura eles continuarem na entidade. O Alfredo poderia participar, ser candidato na próxima eleição. É isso daí. Não tem como falar assim, não pode se candidatar, não. É só Não, se não tiver tem. Mantém a associação, não tem. Mais alguma coisa, pessoal? Todo mundo entendeu? Podemos dar regime disso de regime de votação? Oi? Eu quero fazer uma modificação. Quem não foi credenciado não pode votar. Se chegou alguém depois ali, não pode votar, que inviabiliza a eleição, tá? Muito bem, Só votar quem credenciou. Então a gente agradece que você chegou um pessoal e ficou ouvindo, tudo é importante ouvir, até para replicar tudo que aconteceu, mas assim, se alguém tiver algum voto fora do que está na lista, aí anula a Assembleia, aí dá problema que a gente não precisa. Ok? Então aqui a Priscila está com coisa, só vir aqui, vai colocar na urna. Pessoal, vocês podem fazer uma Proposta 1, função da entidade. Proposta 2, suspensão de 30 dias. Proposta 1, perda do mandato com manutenção do quadro associativo. Ô bonito, deixa eu dar uma licencinha só para filmar aqui. Aconteceu com o som? E hoje não teve, hein? Foi lá, você tá...
Sai. Tranquilo? Tá ruim, mas tá bom, né? Ó, lembrando, galera, proposta 1 é da comissão, proposta 2 é do Alfredo. Baixa o instante aí, quem tá com o grupo aí, vamos lembrar. Você vai ao vivo. Tá no YouTube, né? Opa! Joga em cima aqui, ó. Isso. Conta quantas tem. Galera, para encerrar a Assembleia, um voto nulo, 18 na proposta 1 e 31 na proposta 2. No meio da partida de amanhã. Obrigado a presença de todos, galera.